Glória a Deus. Quantos irmãos do coral vão vendo se há possibilidade de cantar? Nós vamos fazer mais uma oração e também vamos dar oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã que queira dar o seu testemunho ou cantar o seu hino. Você tem a oportunidade. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, irmão. Vamos louvar ao Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele está no nosso meio. Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser engrandecido, de ser exaltado. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ao Senhor seja dado glória, ao Senhor seja dado honra. Misael, vem aqui fazer esta oração, Misael. Aleluia. E a gente conta assim, ó. Mas quando eu cheguei aqui, aleluia. No meio da... Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta grande oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, para juntos louvarmos, bendizemos o teu nome, Senhor. Pai querido, tu conheces os corações de todos nós que aqui entramos. Pai querido, entra com providências, Pai amado. Entra, Senhor Jesus, com cura, com poder em cada vida, Senhor. Aquele que entrou aqui entristecido, possa sair renovado pelo poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Fica conosco na continuidade deste culto, fale com a tua igreja, manifesta a tua glória, o teu poder sobre nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos meditaram na letra do pedaço do hino que nós cantamos? O que vocês tiram da interpretação desse pedaço de hino que nós cantamos? Oi? Nós cantamos por último. O que quer dizer isso? Hein, igreja? Oi? Certo. Então, aqui é um pensamento meu. Do que nós cantamos, na realidade, o Senhor é onipresente. Quando nós chegamos aqui, Ele já estava. Se Ele estava aqui, e Ele está aqui, Ele estava aqui para receber você, para receber a mim, para receber nosso culto, para enxugar nossas lágrimas. Ele não quer saber o número de pessoas, se é pouco, se é muito, se está todos os instrumentos, se não está. Eu quero saber que Ele estava me esperando para sentir e abençoar a minha vida, para me sair daqui consolado, fortalecido, abençoado. Amém? Aleluia. Amém? Aleluia. Então vamos cantar de novo um pedaço que eu sei, né? Se alguém sabe. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ô glória. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio. Ô glória. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos vieram acompanhando. Já está. E não falta. Mas quando eu cheguei aqui,
Adore Ele, toca nele, sinta Ele, glorifica Ele, exalta Ele, louve Ele. Andaraba, xarabacandaraba, andaraia. Oh, glória! Aleluia. 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 O meu tio hoje não tem internet não, né? Oi? Tá tendo? Ah, tá? Ah, eu ia dar um testemunho da bênção aí, mas não sei se a pessoa está assistindo hoje de novo. E aí essa bênção é meio, esse testemunho tem que ser meio oculto. Glória a Deus. Vamos lá, coral. Aleluia. Canta soprano, canta contralto, canta tenor, canta baixo na unção do Espírito. Maestro rege na unção do Espírito. Ô, glória!
Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Nós estamos alegres, felizes. Queridos, eu quero dar um testemunho. Deus sempre trabalha para aquele que nele espera. Glórias a Deus. E dependendo do testemunho que eu vou contando, vai recebendo a bênção para você nesta noite. É bênção de milagre, de prosperidade, em nome de Jesus. O Salmo 46 de Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. É no momento que nós estamos angustiados, nós estamos abatidos, e muitas vezes nós não encontramos saída, mas quando nós entramos, invocamos o nosso Deus, Ele diz que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu estava orando aqui às 5 horas da manhã, o nosso pastor Pedro estava ali ajoelhado, e sempre eu oro pelo meu filho, que às 4 horas da manhã ele levanta para trabalhar lá em Jundiaí, e eu liguei para ele, e ele ia descendo em um lugar muito perigoso, irmão. Então naquele momento eu estava orando, e falei: Senhor, guarda o meu filho, livra ele de todos os perigos. E ele ia descendo, era 15 para as 5, naquele momento que ele ia passando naquela estrada, parou um carro e desceu um homem com um revólver engatilhado para matar meu filho. E naquele momento que eu estava orando, pedindo para Deus guardar ele, proteger ele, livrar ele, naquele momento deu um relâmpago, irmão. E o rapaz falou: esse aqui não é o que nós vamos matar. Então naquele momento Deus clareou, fez que aquele relâmpago viesse mostrar o rosto do meu filho, que não era ele, que era aquele que eles iam matar. Então, grande livramento Deus deu. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Também nós estávamos orando aqui, o pastor Pedro, eu falei: pastor, ora para o meu filho. Isso foi no outro dia, umas 5 horas da manhã. Aí ele chegou, orou pelo meu filho. E o meu filho chegou na fábrica, ele é encarregado, e tinha uma máquina que há 15 dias não funcionava. Ali tinha ido muito técnico ali. E o pastor Pedro, na oração, falou: meu filho, quando você chegar lá, o problema já está resolvido. Irmão, para a honra e a glória de Deus, a máquina começou a trabalhar, até hoje não parou. Receba em nome de Jesus esse testemunho, amém? Glórias a Deus. Eu quero contar mais um testemunho, que eu tenho muito testemunho. O meu carro entrou água esse dia, e eu estava sem dinheiro. Aí eu falei: e agora, Senhor? Receba essa bênção nesta noite, irmão. Quando você encontrar em dificuldade, lembra que Jesus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Aleluia, lá de Comanai, aleluia. Aí na madrugada eu estava orando, irmão. Aí eu falei: Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? De repente, no outro dia, eu creio que ele falou: deixa que eu faço, deixa isso comigo. Ele disse: invoque-me na angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. No momento que você estiver numa situação difícil, invoque esse Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te responder em nome de Jesus Cristo. Aí, irmão, a minha franquia ficava 1.371. Aí no outro dia eu falei: e agora, Senhor, como é que eu vou fazer? De repente eu recebi um telefonema: irmão Signário, seu carro entrou água? Eu falei: entrou. Você vai gastar alguma coisa? Eu falei: vou. Ele falou assim: R$500 dá para te ajudar? Oh, aleluia. Receba aí, irmão, em nome de Jesus. No outro dia, irmão, ligou outro, falou: irmão Signário, seu carro entrou água? Entrou. Veja só o milagre, aleluia. Aí ele falou: 250 dá para te ajudar? Eu falei: dá, irmão, aleluia. Irmão, quando eu tirei o extrato lá, não sei de onde veio, tinha R$500 depositado na minha conta. Não sei quem depositou, mas o Deus que eu sirvo, Ele depositou. E você recebe essa bênção nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos ficar em pé, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu creio que cada um, meu Pai, neste momento, está apresentando a tua causa nas tuas mãos. Seja na parte financeira, meu Deus, sai, shomanai. Seja na família, na vida conjugal, meu Deus.
seja na parte, meu Pai querido, enfermidade. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, meu Deus. Então nós estamos invocando no Senhor agora. O Senhor disse: clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Oh Deus, venha abençoar este culto nesta noite, e cada um que está entregando o seu propósito nas tuas mãos, Pai, responda com sucesso em nome de Jesus, amém? Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgura em ti, e serás feliz assim. Viu, Paulo? Receba em nome de Jesus, meu filho. A tua missão é grande, é longa. Levanta e anda, porque aqui não é o teu descanso. Tem missão. O campo é vasto e Deus vai te usar muito na mão dele em nome de Jesus. Receba isso como uma profecia no teu coração. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Signar deu 3 testemunhos, né? 3 testemunhos. Eu vou destacar um para, de acordo com a palavra do Senhor, Salmo 46, o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o guarda de Israel que não dorme nem de dia e nem de noite. O gostoso de a gente viver esta companhia, esta presença, que a gente não vê Ele. Aleluia. Se nós estivesse vendo com os nossos olhos biológicos a grandeza de Deus, não existiria fé. Aleluia. O segredo está aqui, de nós não vermos e acreditar, e Ele está presente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava aqui orando esta madrugada aqui por bondade de Jesus e me deleitando no Salmo de número 70. Salmo de número 70. E um dos seus versículos que diz assim: eu não te deixarei. Não, é mais ou menos assim: desde a criança, Senhor, até a velhice, não me desampare. Salmo 70, um dos seus versículos. Desde criança até a velhice, não me desampare, Senhor. E aí eu lembrei do livro de Josué e do livro do escritor aos Hebreus, que diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia, glória a Deus. Que lindo. Servir a Deus, irmão, é muito mais do que a vida conjugal. Porque a vida conjugal, marido e mulher vivem junto, mas não pode dar livramento em fração de milésimo de segundo. Então, veja bem, o que destacou para mim no testemunho do Signário foi que o pessoal ia sacrificar o filho dele, porque estava enganado com a fisionomia do rapaz. Mas na hora, lembra do Monte Sinai? O Senhor veio como um relâmpago. Aleluia, aleluia. Clareou. O salmista viveu essa experiência. Ele diz: luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Glória seja dada ao Senhor. A nossa irmã vai cantar, louvar. Depois o nosso irmão Sérgio tem os seus minutos para falar da escola dominical e abençoar todas as famílias no nome do Senhor. Aleluia, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Há um versículo na palavra do Senhor que diz assim: eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não foi destruída.
Eu louvo ao Senhor porque Ele tem me fortalecido, me renovado, tanto no físico quanto no espiritual. O Senhor tem nos abençoado. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Eu te peço que você me ajude. Não estou com a garganta muito boa, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Bendito é o Deus de toda a glória. O Senhor Jesus, Ele abraça você nessa noite. Você precisa de um abraço especial? Aleluia, receba. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a caminhar mais uma noite sem dormir. As lutas vêm, tua porta vem bater, na intenção de te fazer na caminhada desistir. Mas olha só, com lágrima nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende o seu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia. O Senhor é o que peleja por nós. Ele nos cumula de bem. Oh, aleluia. Você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende o seu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, é o Salmo 71. É o Salmo 71. É que eu li os dois salmos na madrugada aqui. É o Salmo 71. Tem o versículo 9 e o versículo 20, que diz assim, ó: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. O 9: não me rejeite no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. E o de número 20: tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me dará ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Irmãos, imagina quantas lutas passou este homem. Quando ele fala abismos da terra, fala muitas vezes em fase de morte. Geralmente quando nós encontramos na Bíblia Sagrada essa palavra abismo, cova, né, é uma simbologia da perda da vida biológica. Então este homem teve muitas vezes em fase da morte biológica, né? E por que não dizer, quem sabe até na espiritual, mas Deus deu grande livramento. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Pode vir, Sérgio. Vamos continuar também lembrando aqui, orar pelo filho da irmã Maria Frutuoso, que está internado. Maldito é lá visitando, né, Maldito? Amém? Vai lá fazer oração por ele. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por poder estar domingo, dia do Senhor, na casa do Senhor, para louvá-lo. Hoje na manhã, como tradicionalmente nós temos a escola bíblica dominical, devido à chuva teve até poucas pessoas, então é oportunidade, os que não vieram também participar um pouquinho. A lição foi no 9, fala sobre a família e a sexualidade, um tema polêmico, um tema difícil de ser discutido ou falado em púlpito, mas é uma realidade. A igreja é uma educadora e ela não pode se furtar dessa responsabilidade. Esse trimestre nós estamos estudando a família cristã no século 21. A família tem enfrentado muitas dificuldades, enfrenta e vai enfrentar muito mais ainda, mas nós temos um amparo, nós temos a Bíblia, que Deus é uma forma de Deus revelar-se a nós, falar conosco, e é nela que nós em poucos minutos vamos desenvolver esse tema aí, a família e a sexualidade. O sexo, irmão, é uma coisa boa, porque foi criado por Deus. O sexo não pode ser visto pelos cristãos como algo mal. Sexo é uma bênção. Deus fez o sexo, viu? Não só para a procriação da humanidade. Deus fez o sexo também para a satisfação dos casais, do homem, da mulher. Então o sexo é uma bênção. Porém, ele é limitado, ou ele é condicionado ao casamento. Fora dele, aceitemos ou não, é pecado. Então é isso que a lição de hoje traz, a família e a sexualidade. Então, quando se fala desse tema, família e sexualidade, não vai falar só de sexualidade de homem para mulher, mas também vai ensinar os pais a ensinar os filhos o que é sexualidade. Os meus pais nunca falaram sobre sexo para mim. Nós aprendemos fora. Só que quando tínhamos talvez 8, 9 anos, nós começamos a ouvir na rua, nos lugares, sobre sexo. Hoje a criança de 5 anos sabe falar sobre sexo. Então os pais, nós pais, precisamos estar preparados para ensiná-los sobre esse tema, que é uma realidade. Não vamos deixar que os professores façam isso sozinhos, ou que a rua faça isso. Então nós pais precisamos pedir graça a Deus
para falar com eles sobre sexualidade, para que eles também vejam nos pais o amor dos pais e sabem no futuro amar. Nós falamos aqui na escola dominical de manhã que o filho, a filha, aprende a amar alguém lá no futuro, quando tiver idade, baseado no amor que tem nos pais, baseado no amor do que o pai tem para com a mãe, do que a mãe tem para com o pai. Então essa visão, isso vai incutir na sua personalidade, isso vai ajudar ela a ser uma pessoa sexualmente saudável lá na frente. Aquelas pessoas que não têm um bom exemplo dentro de casa, elas esperam que a vida delas seja, ou ainda que inconscientemente, elas, lá no seu inconsciente, ela vai interpretar que a vida, o casamento dela vai ser daquele jeito também. Então, é uma grande responsabilidade. O texto áureo está em Gênesis 1:27, aonde diz: e criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Essa é a realidade divina, esse é o projeto de Deus. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Deus criou homem e mulher. Portanto, o casamento, segundo a Bíblia, ele é heterossexual. Então isso é base. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos ter consciência disso. Nós respeitamos o terceiro sexo, o quarto, não sei. Porém, segundo a Bíblia, a qual nós pautamos, que é a nossa única regra de fé e conduta, ela diz assim, a igreja ensina assim, nós pais devemos ensinar os nossos filhos assim. Amém, irmãos? Então isso é princípio, não adianta querer mudar. Se tem discurso, nós respeitamos o discurso de terceiro, não tem problema, porém nós servimos a Deus e aqui está o modelo, certo? Para a gente discutir isso na mídia, nós precisamos ter conhecimento, senão eles vão ganhar nós. Né? Então nós precisamos, quando for conversar lá fora, nós precisamos ter certeza, ter segurança nisso que nós vamos falar. Senão as pessoas vão nos engolir. Não, nós agimos dessa forma, não é porque o pastor mandou, não é porque minha mãe, não, é porque eu sirvo a Deus. E Ele deixou esse compêndio aqui, não é um compêndio só para levar para o céu, não. Isso aqui é um compêndio onde tem relacionamento humano, tem aqui sexualidade. Talvez você nunca pensou que tinha, ou nunca ouviu alguém ensinar no púlpito de uma igreja sobre sexualidade, mas tem. Nós temos um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão, que fala só de sexualidade, fala de amor de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Veja que Deus cuidou de nós até nessa questão. Então, sexo é uma bênção, não adianta nós corrermos dessa realidade. Olhando para o horário ali, a verdade prática fala assim: apesar da grotesca e abominável exploração sexual que vitima o mundo, busquemos os princípios bíblicos que regem o relacionamento entre os sexos. Hoje, irmãos, o sexo está banalizado. As propagandas giram tudo em torno da sexualidade. Sexo não é banal. Sexo é algo responsável, feito dentro do casamento. Aí sim é uma bênção. Aí sim é abençoado. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos, o que eles veem, o que eles assistem, o que eles ouvem lá na rua, na escola. Nós temos que policiar, porque a nossa missão direta, irmãos, nós pregamos aqui, a missão primordial da igreja é pregar o evangelho, mas tem que começar da nossa casa. Não adianta nós ganharmos o mundo e perder a nossa casa. Então, como o título fala, família e sexualidade, vamos ganhar a nossa família. Não esqueça desse ponto. A sexualidade dentro do casamento, ela é mais do que alguns sexólogos dizem que é 18%, dos 22%, há uma divergência entre 18% e 22% do casamento.
Então veja que ele exerce um papel importante. É uma das estruturas, uma das bases do casamento. Então tem que ser falado, tem que ser discutido. Vamos conversar com nossos filhos. Coitado dos nossos pais, quem sabe não tiveram essa oportunidade, mas hoje a realidade é outra. Hoje uma criança de 5 anos, ele faz cada pergunta para nós que eu, quando tinha 15, não fazia para o meu pai. Eu tenho criança de 5 anos que faz pergunta para mim que eu não tive condições de fazer para o meu pai quando tinha 15 anos de vergonha. Hoje eles têm. Então nós estamos vivendo hoje. A igreja está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. Portanto, ela precisa se preparar para sobreviver no meio deste mundo. Eu falei aqui de manhã e repito que a igreja tem que estar fechada para o pecado, porém aberta para a reciclagem. Os nossos púlpitos é lugar disso. Vamos para continuar aqui. Mundo dominado por erotismo, fornicação. Fornicação é o pecado daquele que ainda não é casado e faz sexo, ou seja, está fora do casamento, também é pecado. Ainda que achem que isso é quadrado, não, mas segundo a Bíblia é pecado. No Antigo Testamento, irmãos, nós vamos ver lá em Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, Deus trazendo as leis para Moisés sobre sexualidade, porque o povo estava nesse mundo, ia viver, e eles precisavam desse quesito, isso aqui não podia ficar sem. E ali a gente vê falando sobre relações sexuais. Então, uma jovem, alguém que fosse pego fora do casamento, fazendo sexo, qual que era a pena? Apedrejamento. E hoje? Veja que essa intensidade, essa força da lei, a lei não morreu. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Não é apedrejamento mais, mas continua sendo pecado. Então nós precisamos estar conscientes dessa realidade, senão, irmãos, isso vai ficando comum, porque a mídia vai jogando na nossa mente, nosso ouvido, que é comum, é normal, é normal. Aliás, os formadores de opinião são aquelas pessoas que casaram 15, 16 vezes e vai lá na mídia falar, não, agora eu estou amando, agora. São esses os formadores de opinião. Se nós não tomarmos cuidado, eles vão formar a opinião do seu filho. Então o pai tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo, tem que ser um professor, tem que ser um sacerdote que ensina. Ensina vivendo e vive ensinando. Então continua, não temos, graças a Deus, a pena de apedrejamento, porém é pecado ainda. Então a Bíblia condena o sexo fora do casamento. E principalmente, isso está na lição, nós temos que falar, que a Bíblia condena também o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. Para a Bíblia isso é pecado. Lá no passado, foi dito que quem fosse pego nesse tipo de sexo era punido também com apedrejamento, ou seja, a pena era pena capital, pena de morte. Isso ainda é pecado. Então a igreja, nós defendemos o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Amém, irmãos? Não dá para a gente ir além disso, mas só emendando aqui mais uma coisinha. Nós estamos no mundo, vivemos aqui, e nós precisamos ter graça para sobreviver. Com relação à homossexualidade, a igreja não é homofóbica. A igreja respeita cada um como é, como está. Cada um decida o seu caminho. A igreja está de portas abertas para qualquer pessoa que aqui quiser entrar, assistir o culto. As pessoas que não coadunam com a Bíblia, estão fora, terão que ser objeto das nossas orações.
o sangue de Cristo também foi válido a eles. Jamais nós vamos fechar as portas para essas pessoas, nós vamos respeitá-las. Deus deu o livre-arbítrio para todos e cada um segue o seu caminho, porém não esqueçamos que um dia Ele tomará conta. Então a igreja ensina que nós somos contra a homofobia. Ou seja, a gente vai respeitar as pessoas como elas são e como estão. Porém, se vierem aqui, vão assistir o culto conosco, mas vai receber o nosso respeito. Nós vamos amá-los, porém não o seu pecado. Nós vamos convidá-los para aceitar esse Jesus, para mudar a sua cultura e começar a viver segundo a Bíblia. Amém? Muito obrigado, pastor. O tempo não dá mais. Convido os irmãos para nós em pé, orar para que Deus proteja a nossa família. Vamos orar, irmão, a favor das famílias. Nós somos famílias de Deus, graças a Deus por isso, né? Famílias que estamos aguardando a vinda de Jesus. É a igreja que o irmão falou. Essa igreja está no mundo, mas ela vai subir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai soberano que está no céu, em cuja presença nós estamos. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pela vitória, pelo dia, por estarmos na tua casa, Senhor, cultuando o teu santo nome, pelas mensagens já ouvidas, pelos hinos, Senhor, nós te agradecemos, e que haja, Senhor, ainda nesta noite, batismo com o Espírito Santo, cura dos enfermos, ó Senhor, salvação de almas. Agora pedimos em favor da família, ó meu Senhor, abençoa cada família aqui representada, abençoa o esposo, aquele que ainda a esposa não é crente, e vice-versa, Senhor, mas que possa haver salvação, possa haver bênção nas famílias, para a glória, para a honra do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. As nossas crianças.
Vem toda a criançada aqui, ó. Irmão Fátima, vem aqui. Oi? Pode. Irmãos, salve os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, nós iniciamos com nossas crianças um trabalho falando sobre missões. E agora, antes de nós entrarmos, nós começamos o primeiro tópico, que é o amor. Que o nosso Senhor Jesus foi, né, o segundo missionário, um missionário que veio à terra, se entregou e fez tudo por nós. E nós falamos para eles, quando vocês vão cantar lá na frente, o que vocês querem? Que as pessoas sintam a unção do Senhor ou só vão cantar por cantar? Vocês vão cantar com amor? Vocês vão cantar com amor às vidas para que elas sintam a unção do Senhor, que elas se arrependam, quando falar você também, meu amigo, possam cantar com muita unção e graça, com amor. E nossas crianças assim aceitaram. Irmãos, estou muito feliz, porque nós entramos, cantamos e o Senhor recebeu. Então, quer dizer que a nossa campanha desse mês, que é missões, que ensinar missões para Ele, foi aberta com chave de ouro. Deus abriu, escancarou as portas para nós e confirmou que esse trabalho, que nós vamos trabalhar com missões, né, depois nós vamos ter uma entrevista com o nosso missionário Adão, com o nosso irmão Paulo Henrique, vai ser de bênção para nós, para as vidas dessas crianças. E eu quero agradecer aos irmãos e continuem orando, para que cada vez que eles venham louvar o Senhor, Deus possa receber mais e mais. Amém. Irmão, é a Angélica, né? A esposa do Roberto. Regiane, vem cá, Regiane. Aleluia. Glória a Deus. Lá que o assunto é missão, Paulo, você vem fazer oração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Eu pedi para as crianças ficarem aqui, irmãos, para nós orarmos por ele e pela equipe toda que trabalha, porque hoje nós estávamos almoçando e aí o Ivan estava contando uma história, eu acho que foi a senhora que passou para ele, ou passou para o seu esposo, não sei, que a senhora estava acompanhando lá em Bauru e tinha uma criança acompanhando aqui as crianças cantarem. É isso? Inclusive o pai tem a sua religião e é bem tradicional na religião dele. E ele parou na frente da internet para estar acompanhando o nosso culto. E lindo que Deus falou muito ao coração dele, que ele disse que quer vir dar testemunho aqui, né? Mas o que destacou, irmão, foi que a filha dele viu essas crianças cantar com graça e disse: eu quero ir lá nessa igreja, papai, para ir cantar com essas crianças lá. É isso mesmo? Então, irmãos, todo o nosso trabalho, aleluia, aleluia, vamos procurar viver o Salmo de número 103. Tudo que é em nós, bendiga o seu santo nome. Amém? Tudo que é em nós, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Há poucos dias eu dei um testemunho para os irmãos que eu estava orando na minha casa e Deus deu uma visão para uma irmã que vocês já sabem, só para repetir quem não estava aqui aquele dia, que 3 varões celestial desceu na minha casa. E do lado da minha casa tem um barracão e estava alguém comprando, pararam a compra por causa da oração. A compra foi parada. Durante aquele período da oração, aquela família que estava lá parou para acompanhar a oração. Quando foi, alguns dias depois, esse pessoal vieram pedir oração, né? E agora, por algum motivo, eu troquei de residência, mudei daqui, fui para outro canto e fui morar num lugar onde tinha um pessoal que tem um comportamento bem diferente. E aí na madrugada aconteceu alguma coisa diferente lá, eu estendi a mão para eles e comecei a orar. Falei: ó Senhor, tenha misericórdia, se eu mostro amor na igreja, eu tenho que mostrar aqui também. Perdoa eles, faz uma obra maravilhosa. Eu sei que pelo jeito aí é legião de demônio, mas vai tirando o que puder sair hoje, eu já estou expulsando em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. E eles demoraram um tempo lá em alta discussão, viu, irmão? Era 3 horas da madrugada e o negócio foi longo. Mas no outro dia, para minha alegria e para a glória de Deus, eu escutei um menino lá.
Aí saí para fora, a mulher estava procurando um versículo na Bíblia. Ela falou, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que olhe para toda a equipe da nossa igreja, para toda a família, irmãos. Amém? Olha, vamos pedir a Deus para nós ir voltando ao primeiro amor. Se nós saímos dele, vamos ver que distância nós estamos dele, mas vamos voltar ao primeiro amor. Para cada família ser uma extensão do céu. A sua vida faz a diferença para outras pessoas. A virtude que sai de você vai contagiar alguém. Aleluia. Se Deus permitir, esse dia atrás nós já abrimos vários pontos de culto na cidade. E um ponto de culto já virou uma congregação. E hoje, essa semana que vem, ou a outra, se Deus permitir, nós vamos abrir um outro salãozinho aqui perto da tenda também. E eu quero que vocês fiquem em pé, mas se coloque nas mãos do Senhor. Seja cheio do Espírito de Deus. Amém? Todo esse ensinamento da escola dominical, como disse o Sérgio, aleluia, os nossos pais do passado, o meio, a humanidade, a geração dos nossos pais, irmãos, não tinha como, até qualquer brincadeira que hoje é tão normal falar, naquela época era pecado, era falta de respeito. Hoje o meio está muito contaminado, o meio está poluído, certo? Então nós temos que ter anticorpos preparados para sobreviver neste meio, saber por que somos cristãos, por que somos filhos de Deus, não se associar com nada disso no nome do Senhor Jesus, ter a luz na nossa vida. Amém? Então vamos ficar em pé, por gentileza. Vai abençoar as crianças, todas as professoras. E hoje aqui nós temos um visitante aqui, né? Ei, esse aqui está desde ontem, irmão, aguardando para estar no culto hoje, viu? E a mãe dele precisa muito de um milagre de Deus. Então vocês orem. Certo, varãozinho? Ela quer falar? Oi, então fala. Fala que Deus serve. Amém. E a pessoa também falou para o pastor José Maria, né, que estava dando atendimento, a irmã Francisca, que ela vai vir testemunhar do que Deus está fazendo na vida dela através da internet, né? Ela vai vir contar o testemunho dela aqui na igreja. Não é verdade, pastor José Maria? Passa a palavra. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amados, deixa eu só dar um recado antes de a gente fazer essa oração. Esse trabalho que Deus colocou no coração das irmãs é puramente Espírito Santo de Deus. Nós participamos de um trabalho de missões a semana passada, ao qual o pastor orientou a toda a igreja, irmãos. Existe um trabalho sendo feito de pesquisa, até os irmãos que amam a escola dominical, trabalho com os adolescentes. Existe uma janela chamada 4x14. Na obra missionária existe a janela 10x40, são os países menos evangelizados do mundo. Mas hoje já está trabalhando dentro do Brasil com a janela 4x14. O que significa isso? São crianças de 4 a 14 anos. Então nós estamos vendo pela mídia aí a evolução tão grande no meio da criminalidade de criança de menos, às vezes de 15 anos, 10 anos, 8 anos, enfim. O crime, existe um mundo aí fora que está investindo nas crianças, irmãos. Então é um despertar para a nossa vida espiritual, que a igreja tem que ter esse despertamento e investir nas nossas crianças. E existe um outro estudo que, dessa idade de 4 a 14 anos, é a maior facilidade de absorver o evangelho. E 80% daqueles que aceitam a Jesus e caminham no evangelho são dessa faixa etária de idade. Então, irmão, é um trabalho de Deus acerca desse despertamento e envolver a nossa criança com os padrões ao qual o irmão Sérgio está falando. Nós seguimos os padrões que a Bíblia nos ensina, mas se nós não falarmos, se nós não estudarmos, se nós não prepararmos ele, o mundo aí fora, infelizmente, irmãos, está preparado para trabalhar. Então nós temos nossas crianças na escola, às vezes são palavras fortes, mas infelizmente as nossas crianças estão acostumadas lá no mundo a ouvir essas palavras fortes. Estão acostumados a ver na televisão essas palavras fortes. Então nós não podemos nos assustar. Nós temos que preparar essa terra produtiva que é essa idade. Amém?
Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, pelo amor, pelo carinho, pela maneira que o Senhor tem tratado, Senhor, e cuidado da sua igreja na face da terra, pelo despertamento em nossos corações. Dai-nos, Senhor, estratégia, sabedoria, graça. Levanta grupos comprometidos com a sua obra e ensinarmos as nossas crianças ao caminho que ela deve andar, para quando crescer, Senhor, o futuro da sua igreja não se desviará dele. Cubra cada professor com teu sangue, a cada criança, abençoa, Senhor, dai graça, que ela esteja, meu Deus e meu Pai, com a sua mente protegida pelo teu sangue, nas escolas, Senhor, no meio secular. Proteja, livra de todos os males, que nós possamos chegar primeiro, meu Deus, com o evangelho ao coração das nossas crianças, antes que o mundo venha contaminar. Senhor Deus nosso Pai, continua falando poderosamente com as nossas vidas. Abençoa as professoras, meu Pai. Dai conteúdo, graça, sabedoria, para que esse trabalho seja um sucesso e o seu nome venha a ser glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para o seu irmão e bem firme, com cheio de unção, canta assim: Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, aleluia! Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, bem lindo! Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Francisco, tem a primavera aí, filho? Não tem a primavera? O CD enroscou da primavera, então ainda está no inverno, né, Chico? Que dó. Mas o que você tem para louvar o Senhor aí, Chico? Jerusalém, amém. Glória a Deus. Então vamos para Jerusalém com Francisco. Aleluia. Ele vai cantar, nós vamos dar glória a Deus e contribuir com bastante alegria. Meus irmãos, vamos reforçar nossas orações. Esta semana nós vamos caminhar para aquela semana gostosa da nossa santa ceia do Senhor. Uma bênção, uma obra maravilhosa. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Eu estava tão entusiasmado para cantar o Jerusalém que o playback deu um pane nele, pastor. Eu vou fazer uns 4 para ficar com reserva, tá? Eu vou louvar Jerusalém e gostaria que a igreja cantasse também, hein? Vamos começar a treinar para abraçar Jesus. Amém.
João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, árvore da vida. Sim, ele viu, eu quero ir a este lugar, Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir a este lugar, Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Nada de Deus, Jerusalém, cidade de luz. Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero chamar o Luiz de Frutal para vir aqui fazer esta oração. Irmão, nós temos aqui o nosso número de pessoas que estão fazendo os 90 dias de oração conosco.
e vamos encerrar no próximo domingo. E quero agradecer a Deus e você que veio. Hoje nós temos uma festa bonita lá na Vila Maria Isabel. Nosso povo hoje, boa parte dirigiu-se para lá, mas graças a Deus o Senhor está conosco e temos aqui um bom grupo de pessoas que louvam o Senhor também aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Tenham uma boa semana debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Aleluia. Mas vamos lembrar sempre, irmão, vamos cada dia melhorar espiritualmente. Amém? Vamos pedir para Deus falar conosco. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Vamos viver uma vida espiritual bem alegre, bem contagiante, para as pessoas renderem aos pés de Cristo. E nós vemos as maravilhas do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. O teu parente lá que sofreu acidente de moto foi que ano? Foi 2012 ou 2011? Foi 2012 ou 2011? 2011. Irmãos, um dia desse eu tive no hospital orando com uma pessoa que caiu, acho que parece que um pedaço de laje caiu em cima dele e moeu parte da sua perna. E estava em bem dificuldade, como outros irmãos também já foram orar. E encontramos aquela pessoa ali bastante abatida. E eu lembrei do Dorival, que é parente do menino aqui, que bateu numa moto, quase 350 por hora, mais ou menos. 320 por hora. Imagina um carro, irmão, numa velocidade de 60, 80 já faz um estrago. Imagina uma moto, né? E ele voou longe da moto e ficou tão quebrado que o corpo de bombeiro esteve lá e ia indo embora, né? Embora, não achou, porque ele voou longe da moto e quebrou muitas coisas nele. No primeiro exame que fizeram nele, parece que não acharam baço, uma série de coisas, né? E quebrou muitos ossos nele. Mas no momento que ele estava lá naquela situação, alguém orou, ele ligou para nós aqui, o Signário ligou, né? Ligou, nós oramos imediatamente, pedindo ao Deus da glória, o Deus das maravilhas. Irmãos, e ele veio de Brasília aqui testemunhar. Uma parte, acho que um destes ossos aqui dele cresceu 6 centímetros. Ele tinha que fazer uma cirurgia delicada lá nele, aqui nessa região. Quando ele voltou para o médico examinar, o médico disse: olha, eu não vou fazer cirurgia em você, porque algo aconteceu aí inexplicável. Se eu mexer aí vai complicar. Então, irmãos, vamos viver esta preciosidade das maravilhas de Deus. Amém? Das grandezas do Senhor. É tempo de fazer maravilhas no nome de Jesus, de fazer milagres, de derramar virtude, de você cantar com a alma, mesmo na aflição, na dor. Aleluia. Olha, o inimigo, ele ataca nós, ele joga seta, mas tem um limite dele atacar. Ele não passa aquela barreira. Você pode ter certeza, ele não passa aquela barreira. Aquela barreira, você e eu somos intocáveis, porque nós temos a cobertura do sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, depois daqui o Adão vai dar a palavra do Senhor. Tenha uma boa semana, e se ele vier nos buscar durante essa semana, nós nos encontramos nos ares, cantando: ora vem, Senhor Jesus. Salve, irmão, capaz do Senhor Jesus. Irmão, eu vou dar um recado rapidinho que Deus está cobrando aqui. Porque Deus contratou eu e você, chamou você para esse trabalho santo. É o 100%, irmãos. E hoje Ele está cobrando eu e você, que muitos têm fazido 30, 40, 50, está longe do objetivo do Pai. E Ele fala que nós tem que ser filho aqui na casa, no trabalho, na rua. Porque tem pessoas aqui, Ele está cobrando, irmãos, que sai daqui, chega na casa do seu vizinho, o vidro está fechado, o carro, não dá nem uma boa noite, a pessoa está parada ali, precisando ouvir que Jesus ama ele. Então, irmãos, Deus está cobrando, porque essa palavrinha, essa visita para um amigo, isso soma, tem hora extra, e essa hora extra soma na salvação no último dia, irmãos. Então Deus está dando esse recado aí, vamos tomar posse aí, porque o querer de Deus é tão grande, irmão, mas o amor é tudo, é fundamental para a salvação. Então vamos orar.
Meu Deus e meu Pai, Senhor, apresentamos, ó Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, esses pedidos, essas causas de oração pelas famílias, ó Deus. E pedimos, Espírito Santo, cada dia mais quebra nós, ó Deus, cada dia mais diminua nós e cresça o Senhor, que podemos descer a olaria do Senhor, que vemos, ó Deus, transformar o nosso interior, que vemos ser humildes, ó Pai, toque em cada vida, reveste do teu poder, Espírito Santo, coloca o despertar, o amor, Senhor, o compromisso, o desejo de salvar, o desejo, meu Pai, de ajudar o próximo, ó Deus. Espírito Santo, nas tuas mãos eu entrego a igreja, ó Pai, os teus filhos, os familiares. E desde já te agradecemos que cremos no teu milagre do impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor para nós rapidamente meditar no que Deus tem a falar conosco nesta noite. Continuo pedindo as orações dos irmãos em nosso favor, para Deus continuar nos abençoando. E ontem foi uma grande bênção que uma escada resolveu bater em mim, e bateu forte na minha cabeça, mas graças a Deus estamos superando, em nome do Senhor. Uma escada, né? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 10 e versículo de número 9. Eu também quero agradecer a Deus e felicitar o irmão Sérgio por esse minuto muito importante para nós sobre a família. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que Deus, Ele está conosco, está com você, está na tua casa, está na tua família. Por mais que o inimigo tenha levantado contra as nossas famílias, mas Deus é aquele que nos guarda, amém? Diz a palavra do Senhor: e Moisés respondeu: temos que levar os nossos jovens, temos que levar os nossos velhos, temos que levar os nossos filhos e as nossas filhas, e as nossas ovelhas, e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Oh, aleluia! Quando os irmãos estavam falando nesta noite sobre a família, sobre a preocupação, e quando a Lorene subiu aqui com essas crianças louvando a Deus, eu comecei a pensar, e eu quero que você hoje, ao sair desta casa de oração, você comece a profetizar na vida do teu filho, e disse: nenhuma unha vai ficar no Egito, porque nós vamos para uma festa celestial. Faraó, irmão, simboliza o diabo, Faraó simboliza o mundo, Faraó simboliza o pecado, Faraó simboliza as coisas mal que estão aí, entrando, quem sabe, na tua casa e na minha casa. Mas diga comigo: eu não vou negociar com Faraó. Faraó naquele momento chama Moisés e começa a negociar. Ele disse: olha, você vai para essa festa, você vai fazer o culto, mas deixa aqui os teus bois. Sabe por quê? Faraó sabia que a única maneira de ter festa era com os bois. A Bíblia diz que Deus naquele momento ele recebia o sacrifício. E o sacrifício tinha que ser com ovelha, com bois, com animais. E eu quero dizer uma coisa: quando eu olho para a Bíblia eu encontro o quê? O inimigo muitas vezes ataca nessa área também, na nossa área financeira. O inimigo muitas vezes ataca dizendo: olha, você vai passar uma crise, você está passando uma crise. Eu quero dizer uma coisa: neste momento, Deus vai abençoar a tua vida financeira, e Faraó vai perder, você vai apresentar o teu sacrifício a Deus. Sabe por quê? Aí começa a crise na nossa casa. Começa pela vida financeira, depois vai atacando o matrimônio, depois começa a tocar na vida do filho, começa a faltar as coisas, e o nosso semblante começa a cair. Mas o Deus que proveu para o Segnari nesta noite, vai prover para você. Levanta a tua cabeça hoje, a tua história vai ser mudada financeiramente. Eu lembro muitas vezes, irmãos, no campo missionário, que você passa situações difíceis,
Por mais que aqui dentro está alegre, mas quando você olha e não tem para comprar, e não tem muitas vezes para colocar dentro de casa o que necessita, você começa a ficar preocupado. E nos últimos dias, muito crente preocupado, dizendo como eu vou manter minha casa, como eu vou manter a minha família, eu não tenho condição, me falta tudo. Eu quero dizer uma coisa, fala, eu vou para uma festa. Diga, eu vou para uma festa e vou me apresentar diante dele. Não é a luta financeira que vai fazer eu perder a minha vitória. Não é o problema financeiro que vai fazer eu perder aquela alegria de poder cantar, de poder adorar a Deus. Deus nesta noite vai mudar a tua história. E o mais lindo que me chama a atenção é que Faraó negocia e diz, olha, não leva as crianças não. As criancinhas são muito pequenininhas. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era bem pequenininho, minha mãe arrastava eu para a igreja, colocava eu debaixo do banco, o pastor Pedro dormindo. Novo convertido a minha mãe, nova convertido meu pai. E toda Santa Ceia a minha mãe tinha capacidade, ela pegava, colocava um pouquinho de azeite, ou melhor, de suco de uva num vidro. Pegava um pedacinho de pão e levava. Ela disse, a hora que passar entregando a Santa Ceia, eu vou passar para o Adãozinho, para ele não ficar com desejo de participar, ou quem sabe ele ficar enfermo. Minha mãe muito preocupada, e quando passava a Santa Ceia, ela por debaixo da cadeira, coma e toma o vinho. Então desde pequenininho eu tomo Santa Ceia do Senhor. Minha mãe estava projetando eu para uma grandiosa obra. Não era orado, mas ela falava, eu quero que ele participa. Era Deus, começa a profetizar na vida do teu filho, começa a abençoar a vida dele, diz, nós vamos para uma festa, você não vai ficar de fora. Quantas vezes nós olhamos para aquele menino rebelde, quantas vezes nós olhamos para aquele menino que muitas vezes desobediente às coisas de Deus, e nós olhamos para ele, não vai dar nada, esse não serve para nada. De repente o Espírito Santo vai lá e arranca aquele coração rebelde e coloca um coração cheio de amor. E de repente nós começamos a ouvir ele cantar, de repente nós começamos a ouvir ele pregar, de repente nós começamos a ver aquele menino ser batizado como Espírito Santo, de repente nós olhamos aquela jovem ser um instrumento na mão de Deus. Isto é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, diz a palavra do Senhor que nenhum mal chegará na tua casa. Pode ficar tranquilo que Deus vai chegar primeiro, o Espírito Santo vai chegar lá e vai mudar a história dele. Oh, Ramachurimi Andaraia, Reganamachuri Andaramachorabacandaraia. Oh, receba a palavra profética de Deus desta noite. Você está indo para uma festa, e essa festa vai estar o teu filho, nessa festa vai estar tua filha, nessa festa vai estar a tua família. Sabe por que nenhuma unha nós não vamos deixar? E eu senti nesta noite que o Espírito Santo vai começar a mudar a história de família aqui, e Deus vai começar a batizar a criança com o Espírito Santo, como nós lá no passado nós ouvíamos falar. Meus irmãos, Deus vai começar a mudar o linguajar do teu filho, Deus vai começar a mudar o penteado do teu filho, Deus vai começar a mudar o penteado da tua filha. Sabe por que há uma glória de Deus desta noite aqui, e vai alcançar você. Você pode dar um glória nesta noite. Levanta as tuas mãos e adore a Deus. Levanta as tuas mãos, adore a Deus. Não é por força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir na tua força, você não vai conseguir na violência, você não vai conseguir com a dureza, mas te encha da glória nesta noite, te encha da glória nesta noite, te encha da unção nesta noite. A hora que o teu filho olhar para você, ele vai ver a glória de Deus, e o mal não vai chegar lá, em nome de Jesus. Me chama a atenção, irmãos, Faraó, eu estou rapidinho. Faraó, ele diz, olha, é difícil você levar os velhos. Quase ninguém mais, irmão, para ouvir aqueles de cabeça branca. Quase mais ninguém tem paciência de sentar com um
ancião e ouvi-lo. O mundo globalizado, irmão, está muito rápido. Os filhos hoje já não sentam mais para ouvir um conselho de uma mãe, um conselho de um pai. Quando você vai falar para ele, ele diz: olha, já passou o teu tempo. Quando você vai corrigir ele, ele diz: não, olha, lá fora é diferente. A mídia, eu fiquei, irmãos amados, preocupado aqui o dia que o pastor Pedro contou que uma menina já sabe até o nome lá, o número do telefone de um órgão aí que defende as crianças. Como é que é o nome daquilo lá? Conselho tutelar. A menina sabe quando a mãe vai falar. Ela diz: não, aqui eu tenho um número aqui, ó. E o pai é obrigado a abaixar a mão. Mas eu quero dizer uma coisa: a mão de Deus está sobre a vida do teu filho. Não é conselho tutelar que vai proteger ele, é a glória de Deus. Charamacandaraia, Raganabachuriandaraia. Começa a buscar a glória de Deus na tua casa. Começa a buscar a glória de Deus na tua família. E começa a colocar no coração dele que o céu é melhor do que a terra. Começa a dizer: o céu é melhor, meu filho. Isso aqui nos olhos do homem, daquele que não tem Deus, parece que está bom. Mas a filha muitas vezes vai na escola e é muitas vezes taxada de crente. E ela, porque ela não usa as coisas que aquelas outras usam. Mas eu quero dizer uma coisa: nós somos cidadão do céu. A nossa pátria está lá no céu. E é para lá que nós vamos. E nessa festa vai ser maravilhoso. Essa festa vai ser linda, irmãos. Eu não quero chegar lá e não encontrar a minha família. Eu quero chegar lá e encontrar e dizer: olha, vencemos pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que o mundo no dia de hoje vai oprimindo a igreja, vai oprimindo a família. O diabo vai procurando negociar. O inimigo vai procurando entrar nos matrimônios, nos casais, para tirar a pureza do matrimônio. Mas eu quero dizer uma coisa: você é luz. E diz a palavra de Deus que a glória do Senhor está em ti. Moisés disse: não, eu vou sair daqui com tudo. Começa a baixar a tua cabeça, diga. Você que tem um filho que está fora do caminho do Senhor. Você que tem uma filha que está lá rebelde, que não tá querendo obedecer as coisas de Deus. Curva a tua cabeça e diz: Senhor, ela é tua. Pode orar, diga: ela é tua, Senhor. E ela não vai ficar. Moisés disse: vamos todos. Vai a nossa vida. Tudo que nós temos aqui vai. De querer me andará. De que me onda, e o Espírito Santo fala comigo. Tem muitas pessoas que estão aqui dentro, que estão sendo oprimidas, dizendo: eu não posso dar o que meu filho está querendo, eu não posso dar o que minha família necessita. Mas eu quero dizer para ele: dê o céu para ele. A maior alegria do ser humano é ter Deus, é ter Jesus no coração. Então dê o céu para ele. Quem sabe você não vai poder dar uma tablet para ele do último momento. Quem sabe você não vai ter condição de dar um celular para ele caríssimo. Mas comece a dar um Novo Testamento para ele. Comece a dar uma mensagem de Deus toda manhã para ele. E você vai ver que ele vai mudar. E a glória do Senhor vai ser na vida dele. E você vai ver ele cantando o hino da vitória. Ganhei uma família para Jesus faz pouco tempo ali no Equador. Foi através das crianças. Esse casal tinha um grupo de meninos bem pequenininhos. E aqueles meninos começaram a ir para a igreja. A igreja era eu, a Maria e uma menina, uma jovem chamada Gabi. Nós fazíamos culto 4 meses, não chegava ninguém. De repente começou a chegar essas criancinhas. E eles começavam a cantar com muito gozo, com muita alegria. Eu agarrei aquelas criancinhas e coloquei como grupo de louvor da igreja. Coloquei as criancinhas para cantar e arrumamos um monte de pandeiro.
E aquelas criancinhas começavam a tocar pandeiro, uma alegria. E algumas vezes ali em Quito, chovendo frio, eu dizia: Maria, olha que chuva, olha que frio. Falei: vamos ficar, não dá para ir na igreja hoje. De repente eu lembrava que a Gabi está na porta da igreja com as crianças. E eu disse: nós não podemos ficar, porque a Gabi vai estar lá com as criancinhas. E quando eu chegava na porta da igreja, a Gabi com a sombrinha e aquelas crianças do lado, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Ganhamos o pai para Jesus, ganhamos a mãe para Jesus. E quando eu saí de lá, a Maria, que era cantora de 10 anos de idade, me abraçou chorando e disse: pastor, vuelve de novo, volta de novo, nós te amamos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele ama as crianças, Deus, Ele ama os teus filhos, e a bênção vai ser grande. Tem pais aqui que estão chorando, diz: meu filho está lá na cadeia, quem vai socorrer ele? Eu quero dizer uma coisa: o meu Jesus salva lá. E esse testemunho que contou o pastor aqui hoje, lá da Casa Nova, eu vi. Eu cheguei lá, esse disco tem um louvor, e eu disse: olha como as coisas mudam. Aonde chega, irmão, a presença de Deus, a história muda. Aonde chega a presença de Deus, as coisas mudam. Deus, Ele é o dono da tua vida. E a Bíblia diz: 40 dias caminharam no deserto. Alguns pereceram, mas quando chegaram ali cerquita, bem pertinho para cruzar o Jordão, vem a dificuldade, vem os problemas, vem as barreiras, e disseram: olha, nós chegamos até aqui, será que passamos ou não passamos? Mas a coisa mais linda, que a promessa de Deus não falha na tua vida, a promessa de Deus não falha. José lá atrás, ele disse: olha, vamos chegar a hora de nós sair daqui, e quando nós sair daqui, meus ossos vai também. Agora chega ali do lado, aonde está o Jordão, não tem condição de passar, as águas estão furiosas, mas levanta de madrugada o homem chamado Josué, e vai para a presença de Deus e disse: olha, chegou agora, chegou a hora. Eu quero que você dê um toquinho no teu irmão aí, e diga para ele: irmão, está chegando a hora. Diga para o teu irmão do teu lado aí, diga para ele: está chegando a hora, o Jordão vai abrir, e nós vamos festejar. Enquanto nós estamos aqui é batalha, irmãos. Enquanto nós estamos aqui é luta. Enquanto nós estamos aqui é dificuldade. Mas eu quero profetizar na tua vida nesta noite: o Jordão vai abrir. Eu sinto a glória de Deus nesta noite. Eu sinto a glória de Deus nesta noite. Sinta a glória de Deus na tua vida nesta noite. E diz a palavra de Deus que o sacerdote se prepara e sai gritando ao povo: olha, dentro de 3 dias nós cruzaremos, dentro de 3 dias nós vamos passar. Eu quero dizer uma coisa, que naquele momento Deus se manifesta e diz a Josué: olha, Josué, hoje, esses dias eu engrandecerei o teu nome. Quer dizer, olha, Josué, daqui a pouco tu vai sair de um estado de sofrimento e vai entrar para um estado de bênção e de vitória. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: o tempo de cantar chegou. Aleluia! Você vai sair desse estado de crise e vai entrar para um lugar onde a terra mana leite e mel. Não vai faltar nada. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, labacandara machuriandaraia. Oh, requetequeremi ondahare. Alamachuriandaraia. Eu não sei como vai acontecer, mas nesta noite Deus mandou dizer para você: algo novo acontecerá na tua vida nesta semana.
Eu quero louvar a Deus com o hino aqui, irmã Ivete. Por favor, me ajude. Aí com o teclado, irmão aí. Não existe festa sem louvor. E eu quero cantar um hino bem antigo. Se você está sentindo de vir aqui, você que Deus falou com você, vem aqui na frente. Vamos chegar, nós vamos chegar em nome de Jesus. Eu não vou negociar, nós não vamos negociar. Eu não quero saber, eu quero estar lá com a minha família. Há um hino que diz assim, ó: lá na glória há um coro celeste, o regente é o Senhor. Quem sabe, cante comigo. Lá na glória há um coro celeste, o regente é o Senhor. Os componentes são crentes remidos, entoando hino ao seu Criador. Os componentes são crentes remidos, entoando hino ao seu Criador. Canta lá na glória com os querubins, entoa louvores com os serafins. Canta lá na glória com os querubins, entoa louvores com os serafins. Aleluia! Quando quer, irmãos, cantar lá na glória. Ora, cantaramachai, nesta noite, se tem alguém aqui que ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu quero convidar você para aceitar Jesus nesta noite. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Levanta tuas mãos assim para mim te ver. Levanta tuas mãos para mim olhar para você e orar e abençoar a tua vida. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Alguém que afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele nesta noite. Aonde está você? Levanta tuas mãos bem alto assim. Eu quero orar por você. Ou senão você sai aí e vem aqui para frente. Jesus te ama. Há uma festa no céu e você é o nosso convidado. E Jesus está te convidando a participar. Alamachure andaraia. Oreganamachure me cantaraia. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Deus? Tem alguém que parou na caminhada e quer voltar para Jesus nessa noite? Tem casais aqui que estão passando por um momento de dificuldade, que necessita ter um encontro com Deus, e você sabe que só Deus pode resolver o teu problema matrimonial. Saia do teu lugar com a tua esposa, vem aqui, eu quero abençoar a tua vida, juntamente com esses pastores. Você que está passando por problema financeiro também, Deus me levou a dizer que tudo que você tem pertence a Ele, e Deus vai mudar a história. Vem aqui na frente, fecha os teus olhos, e nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Creia na vitória. Eu posso usar os pastores aqui para nós adiantar, pastor Pedro? Pode colocar as mãos sobre ali, pastor Signari. Os pastores me ajudem. Eu creio num Deus de milagre. Oh, de que te queremos andaraia. Raganamashuri mi camarama xarabacaia. Reganemi andaramashuri andaraia. Oh, lá na glória, um coro celeste. Soberano e eterno Deus. Oh, Aramachurimi Andaraia, proteja a nossa casa, proteja a nossa família, proteja a nossa vida, proteja o nosso matrimônio, proteja a nossa vida financeira, proteja, Senhor amado. Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo de Deus agora. Oh Senhor, vai desfazendo a obra das trevas, vai colocando por terra agora, Senhor amado, e vai abençoando a vida dos teus filhos, vai abençoando a vida das tuas filhas. Oh Senhor, toda classe de doença, enfermidade, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus Cristo.
Oh, Raganamashuri Andaraya. Oh, Dekeremi Andaramashaya. Sinta a glória de Deus na tua vida. Ainda que o Jordão parece que não vai abrir, mas ele vai abrir sim, em nome de Jesus. Meu Senhor, toca. Meu Senhor, toca nas vidas neste momento. Toca nas pessoas neste momento. Através do meio da comunicação, através da internet, Senhor. Aonde tiver uma alma nos assistindo, Senhor, abençoa a vida deles, ó Pai. Estende que te quereme andaraia. Rima shurimi andarabashaya. Sinta a glória de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Oh, aleluia. Meus irmãos, ainda em pé, Pastor Pedro pediu para que nós fizéssemos um convite aqui para todos. Na próxima quarta-feira, o pastor estará iniciando aqui uma campanha sobre portas abertas. Portas abertas. Isso quer dizer, quando a porta está fechada, o Senhor abre. Mas o Senhor abre porta onde não tem porta também. Então é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para todos. Então, quarta-feira, estará iniciando uma campanha sobre portas abertas. Não perca. Convida mais um. Não venha sozinho. Faça que nem fazia o nosso irmão que nós tínhamos na Vila Maria Isabel. Um irmão que se converteu, deu muito trabalho. Ele vinha na igreja embriagado, cabelo dessa altura. O cabelo dele era enrolado, então ficavam parecendo uma arapuá, né? E um maço de cigarro no bolso, pés inchados, e vinha e aceitava Jesus. No outro culto ele vinha e aceitava Jesus, mas com os pés inchados, cigarro no bolso, e todas as vezes eu descia lá, abraçava ele e falava: Jesus te ama. E essa palavra segurou ele na igreja. Aí ele se converteu, os irmãos deram um terno para ele, uma gravata, e aconteceu, irmãos, que esse irmão ficou um evangelista. Ele trabalhava na Nova América, cortador de cana. Aí ele nunca mais vinha sozinho. Quando ele vinha, trazia 2, 3, e as pessoas já vinham evangelizado. Quando fazia o convite, os companheiros que estavam junto com ele eram os primeiros a levantar a mão, aceitando Jesus. Aceitando Jesus. Hoje ele é um diácono da igreja. Deus preparou uma casa para ele em frente à igreja, mora em frente à igreja. Preparou uma esposa que é uma bênção, né? É uma Eva. Então, é assim que Deus faz. Tirou lá do monturo, não valia mais nada, envolvido na macumba, macumbeiro, na macumbaria, e a macumba só tira, não dá nada, né? Então é a situação que ele estava, e Jesus fez uma coisa nova. Quem via ele, se desse para ter tirado a foto dele, mostrado, comparado antes e depois, vão ver que Jesus é maravilhoso. Então fica aqui o aviso do pastor, o convite. Quarta-feira, campanha muito importante sobre portas abertas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em todos os corações e que presente, e todos digam amém. Deus abençoe.